Olá, pessoal! Iremos tratar nesta aulinha o tema sobre um dos pensadores da história da psicologia e a fundação de uma escola de pensamento que ele estruturou. Então, comecemos. Edward Bradford Titchener nasceu em 1867 em Chester, na Inglaterra. Numa família que possuía poucos recursos, era muito esforçado e inteligente, e por conta disso recebeu diversas bolsas para a faculdade. Frequentou a faculdade de Malvern e a Universidade de Oxford, onde estudou clássicos da filosofia e assistenciou pesquisas fisiológicas. Em 1890, mudou-se para Leipzig, Alemanha, onde foi aluno de Wundt e recebeu deste seu doutorado 2 anos depois. É o responsável por traduzir parte das obras de seu professor nos Estados Unidos, porém, possuía uma posição crítica em relação ao objeto e método da psicologia iniciada por seu mentor, e foi a partir disso que começou a desenvolver seu trabalho. Titchener fundou o pensamento estruturalismo, colocando o objeto de estudo da psicologia sendo os atributos estruturais da mente. Tudo que fosse além disso estava fora do campo de estudo da ciência e da psicologia. Titchener colocava o estudo da psicologia como um método introspectivo consciente, usando como objeto a experiência dependente do sujeito. A psicologia estruturalista titcheniana seria subordinada às ciências chamadas naturais. Em detrimento do alcance da ciência psicológica, as justificativas dadas para os fenômenos da mente seriam emprestados das ciências naturais. Em consequência de sua personalidade dominadora, Titchener submetia seus alunos a experiências psicológicas que fugiam dos métodos convencionais da época. Por exemplo, algumas vezes ele induzia os seus alunos a engolirem tubos de borracha e descreverem as sensações. Além desta, algumas outras do tipo escrever as sensações tidas durante o sexo ou nas idas ao banheiro. Não apenas os métodos de pesquisa de Titchener, como também algumas de suas ideias relacionadas à própria psicologia eram estranhas, duvidosas ou fora dos padrões do bom senso. Né, amiguinhos? Segundo ele, todo psicólogo deveria aprender a fumar. As mulheres eram consideradas delicadas demais para isso, e por consequência era entendível que eram incapacitadas de se incluírem nessa ciência. Sério mesmo, Titchener? Deixa de ser machista, homem! Titchener não negava a existência da mente, mas afirmava que todos os processos mentais seriam justificados em termos de sistema nervoso. Ele alegava que todas as ciências possuíam o mesmo objeto de estudo, experiências conscientes elementares, mas cada qual observando com diferentes objetivos. Titchener defendeu o posicionamento ao paralelismo psicofísico, ou seja, os atos mentais ocorrem em paralelo aos processos psicofísicos em cada indivíduo. Um não causa o outro, mas o psicológico explica o mental. Ele defendia que para fazer psicologia seria único e exclusivamente necessário usar métodos das ciências naturais, a observação e experimentação. As tretinhas com Wundt. Como dito antes, o Titchener foi o responsável por trazer parte das obras do Wundt para os Estados Unidos. Só que somente as que ele quis e ainda com os pingos nos is que ele achou necessário. Dizia que suas críticas ao Wundt deveriam ser entendidas como uma reação natural de um aluno que não pode jurar ensino literal de seu mestre, e que as generalizações de Wundt em sua maioria eram erradas, e que as principais ele não aceitava, embora tivesse que engolir parte delas no seu tempo. Além de divergir no método e objeto de estudo da psicologia, o Titchener desaprovava o uso dos brinquedinhos do Wundt e sua concentração em medidas objetivas. Titchener estudou os fenômenos psicológicos usando os reagentes que eram sujeitos treinados para os experimentos, usando a introspecção consciente, entendendo como o objeto é experienciado pelo indivíduo em termos conscientes, mas as pesquisas tinham um caráter mecanicistas. Quando ele estudou a experiência consciente, chamou a atenção para a possibilidade de um erro, que chamou de erro de estímulo. Seria a falta de descrição do objeto pelo indivíduo. Exemplo, quando uma pessoa vê uma maçã e, ao ser questionada a descrever o objeto, a pessoa responde somente que é uma maçã e não considera todas as características dele, cor, brilho, formato, etc. Para Titchener, o objetivo legítimo da psicologia seria descobrir os fatos estruturais da mente e estudá-los. Bom, acho que houve um erro de estímulo aí, né não? A escola estruturalista acabou com a morte de seu percussor em 1927, que faleceu por conta de um tumor cerebral aos 60 anos. Seu cérebro foi conservado, e ainda bem que só isso, e está em exposição na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Created using Powtoon.